Imagine por um momento que você está dirigindo pela estrada, ouvindo sua música favorita no rádio, quando de repente, silêncio total. Não é que a bateria acabou ou que você perdeu o sinal. É como se as próprias ondas de rádio simplesmente se recusassem a existir naquele lugar. Seu celular não tem sinal, seu GPS para de funcionar e você se encontra em uma bolha de silêncio eletrônico absoluto. Parece ficção científica, não é mesmo? Mas eu tenho uma notícia para você. Esses lugares realmente existem. Bem-vindos ao fascinante e misterioso mundo das zonas de silêncio, onde a ciência encontra o inexplicável, onde a tecnologia moderna simplesmente para de funcionar. Hoje vamos explorar alguns dos lugares mais enigmáticos do nosso planeta, onde as leis da física parecem ter suas próprias regras especiais. Você já se perguntou por que, em pleno século XXI, com toda a nossa tecnologia avançada, ainda existem lugares na Terra onde nossos sinais simplesmente desaparecem? Lugares onde cientistas ficam intrigados, onde teorias são testadas e onde o mistério ainda reina supremo? Prepare-se, porque a jornada que vamos fazer hoje vai desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre comunicação e ondas de rádio. Antes de mergulharmos nos casos mais fascinantes, vamos entender o que realmente são essas zonas misteriosas. Uma zona de silêncio é uma área geográfica onde sinais de rádio, comunicações sem fio e outras formas de transmissão eletromagnética simplesmente não conseguem se propagar normalmente. É como se existisse uma barreira invisível que bloqueia ou absorve essas ondas. Mas aqui está o que torna isso ainda mais intrigante. Nem todas as zonas de silêncio são iguais. Algumas são criadas artificialmente pelo homem para proteger equipamentos científicos sensíveis, enquanto outras parecem ser fenômenos naturais que a ciência ainda está tentando compreender completamente. E é exatamente essa mistura entre o conhecido e o desconhecido que torna esse assunto tão fascinante. Pense nisso por um momento. Vivemos em um mundo onde podemos falar com alguém do outro lado do planeta instantaneamente, onde nossos carros se comunicam com satélites no espaço para nos dar direções precisas, onde nossa geladeira pode enviar uma mensagem para nosso celular. Mas ainda existem lugares na Terra onde toda essa tecnologia simplesmente não funciona. Vamos começar nossa jornada com talvez a mais famosa e controversa de todas. A Zona do Silêncio no deserto de Mapimí, no México. Este lugar tem uma história que parece saída de um filme de ficção científica, mas que é completamente real. Era julho de 1970 quando um foguete militar americano, o Athena RTV, foi lançado do Utah com destino ao Novo México. Mas algo deu errado. O foguete perdeu o controle e, em vez de aterrissar no local planejado, acabou caindo em pleno deserto mexicano. E não era um foguete qualquer. Ele carregava cobalto-57, um material radioativo usado em experimentos militares. Agora, aqui está onde a história fica realmente interessante. Quando as equipes de recuperação americanas chegaram ao local, algo estranho começou a acontecer. Os rádios pararam de funcionar. As comunicações falhavam constantemente. Era como se aquela área específica do deserto tivesse desenvolvido uma aversão natural à tecnologia moderna. A operação de limpeza foi massiva. Centenas de toneladas de solo contaminado foram removidas. Equipes especializadas trabalharam por meses, e toda a operação foi mantida em sigilo por anos. Mas o que realmente intriga os pesquisadores até hoje é que, mesmo depois de toda a limpeza, a área continuou apresentando anomalias nas comunicações. Os habitantes locais começaram a relatar fenômenos estranhos. Rádios que funcionavam perfeitamente em qualquer outro lugar simplesmente emudeciam quando entravam na zona. Bússolas giravam descontroladamente. Alguns até afirmavam que o próprio som parecia morrer no ar, criando uma atmosfera de silêncio sobrenatural. Mas será que é tudo lenda urbana ou existe algo realmente científico por trás desses relatos? A verdade é que a ciência ainda não tem uma resposta definitiva.
Alguns pesquisadores sugerem que a composição mineral única do solo da região, rica em ferro e outros metais, pode estar criando uma espécie de blindagem natural contra ondas eletromagnéticas. Outros apontam para possíveis efeitos residuais da contaminação radioativa. O que sabemos com certeza é que a área já foi o fundo de um antigo mar, o Mar de Tétis, deixando para trás uma composição geológica única, rica em fósseis marinhos e depósitos minerais. Essa composição especial pode estar criando condições atmosféricas e magnéticas únicas que interferem na propagação de ondas de rádio. Agora, vamos falar de uma zona de silêncio que é completamente intencional e cientificamente planejada: a National Radio Quiet Zone, ou Zona Nacional de Silêncio Radiofônico, nos Estados Unidos. Esta é uma área gigantesca de 34 mil quilômetros quadrados que se estende pelos estados da Virgínia, Virgínia Ocidental e Maryland. Aqui não estamos falando de mistérios ou fenômenos inexplicáveis. Esta zona foi criada deliberadamente para proteger alguns dos equipamentos científicos mais sensíveis do mundo. No coração desta área fica o Observatório de Green Bank, que abriga o maior radiotelescópio totalmente direcionável do planeta. Mas viver nesta zona é como voltar no tempo. Imagine um lugar onde você não pode usar Wi-Fi, onde fornos de micro-ondas são proibidos, onde até mesmo carros com ignição por faísca elétrica não podem circular perto dos telescópios. É um lugar onde a vida moderna encontra limitações que a maioria de nós nem consegue imaginar. As restrições são tão rigorosas que existe uma equipe especial que patrulha constantemente a área, procurando por qualquer fonte de interferência eletromagnética. Eles usam equipamentos especializados para detectar desde um roteador Wi-Fi esquecido até um forno de micro-ondas com defeito. E quando encontram algo, trabalham com os moradores para encontrar soluções que não comprometam as pesquisas científicas. Mas por que tamanha proteção? A resposta está na natureza do trabalho realizado lá. Os radiotelescópios de Green Bank são tão sensíveis que podem detectar sinais eletromagnéticos vindos de galáxias distantes bilhões de anos-luz. Para colocar isso em perspectiva, eles podem captar um sinal tão fraco quanto a energia liberada por um floco de neve tocando o solo. Qualquer interferência, por menor que seja, pode comprometer descobertas científicas fundamentais. Agora, vamos falar de um fenômeno que está literalmente sobre nossas cabeças e que afeta diretamente o Brasil: a anomalia magnética do Atlântico Sul, conhecida pelos cientistas como AMAS. Este é um dos fenômenos mais intrigantes relacionados às comunicações que existe atualmente em nosso planeta. Imagine o campo magnético da Terra como um escudo protetor que nos protege da radiação espacial. Agora imagine que esse escudo tem um buraco, uma área onde ele é significativamente mais fraco. Essa é exatamente a anomalia magnética do Atlântico Sul, uma região que se estende sobre grande parte do Brasil e do Oceano Atlântico Sul. O que torna essa anomalia particularmente fascinante é seu efeito nas comunicações espaciais. Satélites que passam por essa região frequentemente experimentam falhas temporárias, interferências em seus sistemas de comunicação e até mesmo danos permanentes em seus equipamentos eletrônicos. É como se existisse uma zona de turbulência invisível no espaço, afetando tudo que passa por ela. Mas aqui está o que realmente intriga os cientistas. A anomalia está se movendo. Lentamente, mas constantemente, ela se desloca para oeste, e sua intensidade vem mudando ao longo dos anos. Alguns pesquisadores sugerem que isso pode estar relacionado aos movimentos do núcleo líquido da Terra. Mas a verdade é que ainda não compreendemos completamente esse fenômeno. Para nós, aqui na superfície, os efeitos são mais sutis, mas ainda assim perceptíveis. Algumas regiões do Brasil ocasionalmente experimentam interferências em comunicações de rádio, problemas com GPS e outras anomalias eletrônicas que podem estar relacionadas a essa peculiaridade magnética.
Mas as zonas de silêncio não são apenas fenômenos permanentes ou semi-permanentes. A própria atmosfera da Terra pode criar zonas temporárias de silêncio através de fenômenos meteorológicos específicos. Você já ouviu falar de inversões de temperatura? É quando uma camada de ar quente fica presa sob uma camada de ar frio, criando condições atmosféricas muito específicas. Essas inversões podem criar o que os cientistas chamam de ductos atmosféricos, canais invisíveis na atmosfera que podem bloquear completamente a propagação de ondas de rádio em certas direções, enquanto as amplificam drasticamente em outras. Durante tempestades severas, furacões ou outros eventos meteorológicos extremos, podem se formar zonas temporárias onde as comunicações simplesmente não funcionam. Não é apenas uma questão de interferência. É como se as próprias ondas de rádio fossem absorvidas ou desviadas pela atmosfera turbulenta. Esses fenômenos nos lembram de quão complexa é a propagação de ondas eletromagnéticas e como fatores que nem sempre consideramos podem afetar drasticamente nossas comunicações. Então, o que a ciência tem a dizer sobre todos esses fenômenos? A verdade é que, embora tenhamos explicações para muitos deles, ainda existem aspectos que desafiam nossa compreensão completa. No caso da National Radio Quiet Zone, a ciência é clara. É uma zona criada artificialmente para proteger equipamentos sensíveis. No caso da anomalia magnética do Atlântico Sul, entendemos o fenômeno básico, mas ainda estamos estudando suas implicações e evolução. Mas quando chegamos à zona do silêncio do México, as coisas ficam mais nebulosas. Embora muitos dos relatos mais extraordinários possam ser exagerados ou baseados em lendas urbanas, ainda existem aspectos do fenômeno que merecem investigação científica séria. O que todos esses casos nos ensinam é que nosso planeta ainda guarda segredos, ainda tem fenômenos que desafiam nossa compreensão completa. E talvez seja exatamente isso que torna a ciência tão fascinante. Sempre há algo novo para descobrir. Sempre há mistérios esperando para serem desvendados. Conforme nossa dependência de tecnologia de comunicação continua crescendo, compreender esses fenômenos se torna cada vez mais importante. Imagine um futuro onde carros autônomos dependem completamente de comunicação constante com satélites e redes terrestres. Zonas de silêncio, sejam elas naturais ou artificiais, poderiam representar desafios significativos para essas tecnologias, mas também representam oportunidades. Estudar esses fenômenos pode nos levar a descobertas fundamentais sobre como as ondas eletromagnéticas se propagam, como podemos melhorar nossas tecnologias de comunicação e como podemos nos preparar melhor para anomalias naturais. A pesquisa nessas áreas também está contribuindo para nosso entendimento de fenômenos espaciais, mudanças climáticas e até mesmo a evolução do campo magnético terrestre. Cada zona de silêncio é como um laboratório natural, onde podemos estudar aspectos únicos da física e da geologia. Mas vamos além da teoria e mergulhar em alguns casos reais que foram documentados ao longo dos anos. Porque uma coisa é falar sobre esses fenômenos de forma abstrata, outra completamente diferente é ouvir os relatos de pessoas que realmente vivenciaram essas experiências. No caso da Zona do Silêncio mexicana, existem dezenas de relatos de motoristas que, ao atravessar a região, experimentaram falhas completas em seus sistemas de comunicação. Um dos casos mais documentados envolve uma equipe de geólogos que estava realizando pesquisas na área em 1995. Eles relataram que seus equipamentos de comunicação via rádio simplesmente pararam de funcionar quando entraram em uma área específica do deserto, mas voltaram a funcionar normalmente assim que saíram da zona. O que torna esse relato particularmente interessante é que os geólogos eram céticos em relação às lendas locais. Eles estavam lá para estudar a composição mineral do solo, não para investigar fenômenos paranormais. Mas a experiência foi tão marcante que eles acabaram dedicando parte de sua pesquisa a tentar entender o que havia causado a interferência. Na National Radio Quiet Zone,
Os relatos são diferentes, mas igualmente fascinantes. Moradores da região desenvolveram um estilo de vida completamente adaptado às restrições tecnológicas. Eles usam telefones fixos com fio, dependem de televisão a cabo ou via satélite com equipamentos especiais, e muitos desenvolveram uma apreciação única pelo silêncio e pela vida sem a constante interferência de dispositivos eletrônicos. Uma moradora local, que vive há mais de 30 anos na zona, descreveu a experiência como viver em uma bolha de tranquilidade. Ela conta que, inicialmente, as restrições pareciam limitantes, mas, com o tempo, ela percebeu os benefícios de uma vida menos dependente de tecnologia. Você realmente aprende a valorizar conversas face a face, a observar a natureza sem distrações, a viver no momento presente, ela relata. Essas zonas de silêncio têm um impacto profundo na pesquisa científica, tanto como objetos de estudo quanto como ferramentas para outras pesquisas. O Observatório de Green Bank, protegido pela National Radio Quiet Zone, tem sido responsável por algumas das descobertas mais importantes da astronomia moderna. Foi lá que os cientistas detectaram os primeiros sinais de pulsares, estrelas de nêutrons que emitem feixes de radiação eletromagnética. Essas descobertas revolucionaram nossa compreensão sobre a evolução estelar e a natureza do universo. Sem a proteção oferecida pela zona de silêncio, essas descobertas simplesmente não teriam sido possíveis. Mais recentemente, os telescópios de Green Bank têm sido fundamentais na busca por vida extraterrestre. O projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, usa regularmente os equipamentos da instalação para varrer o cosmos em busca de sinais que possam indicar a presença de civilizações inteligentes. Cada sinal captado precisa ser analisado cuidadosamente para distinguir entre ruído cósmico natural e possíveis comunicações artificiais. Mas a pesquisa não se limita à astronomia. Cientistas também estudam como diferentes condições atmosféricas e geológicas afetam a propagação de ondas eletromagnéticas. Esses estudos têm aplicações práticas importantes, desde melhorar a cobertura de telefonia móvel até desenvolver sistemas de comunicação mais eficientes para missões espaciais. Conforme avançamos para uma era de maior conectividade, com o desenvolvimento de redes 5G, internet das coisas e comunicações quânticas, as zonas de silêncio apresentam tanto desafios quanto oportunidades únicas. Por um lado, a crescente densidade de sinais eletromagnéticos em nossas cidades torna lugares como a National Radio Quiet Zone ainda mais valiosos para a pesquisa científica. Por outro lado, fenômenos naturais como a anomalia magnética do Atlântico Sul podem representar desafios significativos para tecnologias emergentes que dependem de comunicação constante e precisa. Engenheiros estão desenvolvendo novas tecnologias para lidar com essas interferências. Sistemas de comunicação adaptativos que podem automaticamente mudar de frequência quando detectam interferência. Protocolos de rede que podem funcionar mesmo com conectividade intermitente e até mesmo tecnologias de comunicação quântica que podem ser menos suscetíveis a interferências eletromagnéticas tradicionais. Mas há também uma dimensão cultural e psicológica fascinante nas zonas de silêncio. Em um mundo cada vez mais conectado e barulhento, esses lugares oferecem uma experiência única de desconexão e silêncio. Muitas pessoas que visitam a National Radio Quiet Zone relatam uma sensação de paz e tranquilidade que é difícil de encontrar em outros lugares. Sem a constante presença de sinais Wi-Fi, torres de celular e outros dispositivos eletrônicos, há uma qualidade diferente no ambiente que muitos descrevem como mais limpo ou mais puro. Alguns pesquisadores sugerem que nossa exposição constante a campos eletromagnéticos pode ter efeitos sutis em nosso bem-estar, embora a ciência ainda não tenha chegado a conclusões definitivas sobre isso. Independentemente dos efeitos físicos, o impacto psicológico de estar em um ambiente verdadeiramente silencioso do ponto de vista eletromagnético
é inegável para muitas pessoas. O que essas zonas de silêncio nos ensinam sobre o futuro? Primeiro, elas nos lembram da importância de preservar espaços para a pesquisa científica. Conforme nosso mundo se torna mais conectado, lugares como Green Bank se tornam ainda mais valiosos e raros. Segundo, elas nos mostram que ainda há muito que não sabemos sobre nosso próprio planeta. Fenômenos como a anomalia magnética do Atlântico Sul continuam a desafiar nossa compreensão e podem ter implicações importantes para tecnologias futuras. Terceiro, elas nos oferecem uma perspectiva única sobre nossa relação com a tecnologia. Em um mundo onde estamos constantemente conectados, esses lugares nos lembram do valor do silêncio, da desconexão e da contemplação. Finalmente, elas nos inspiram a continuar explorando e questionando. Cada zona de silêncio é um lembrete de que nosso mundo ainda está cheio de mistérios esperando para serem descobertos, fenômenos esperando para serem compreendidos e maravilhas esperando para serem exploradas. E assim chegamos ao final de nossa jornada pelas zonas mais silenciosas e misteriosas do nosso planeta. Desde os desertos mexicanos, onde lendas e ciência se encontram, passando pelas montanhas da Virgínia, onde o silêncio é cuidadosamente preservado para a ciência, até as anomalias magnéticas que afetam nosso próprio país, vimos como nosso mundo ainda guarda segredos fascinantes. O que mais me impressiona nessa história toda é como esses lugares nos lembram de que, apesar de toda a nossa tecnologia avançada, ainda existem fenômenos na natureza que nos surpreendem e desafiam. Eles nos mostram que a Terra é um planeta muito mais complexo e misterioso do que às vezes imaginamos. Talvez a lição mais importante que podemos tirar das zonas de silêncio é que devemos manter nossa curiosidade científica sempre ativa. Cada anomalia, cada fenômeno inexplicado, cada zona onde nossa tecnologia falha, é uma oportunidade de aprender algo novo sobre o mundo em que vivemos. Se você gostou de descobrir esses mistérios comigo, não esqueça de curtir este vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo fascinante como este para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, que tal se inscrever agora? Temos muito mais mistérios científicos e fenômenos inexplicados para explorar juntos. E já que estamos falando de mistérios, que tal assistir ao nosso próximo vídeo sobre os sons mais misteriosos já gravados no oceano? Tenho certeza de que você vai ficar tão intrigado quanto ficou com as zonas de silêncio. Até a próxima aventura científica. E lembrem-se, o mundo está cheio de mistérios esperando para serem descobertos. Às vezes, basta saber onde procurar ou onde escutar o silêncio.